Por que a nossa sociedade é do jeito que é? Sabe, por que temos certas leis, certos costumes, certas formas de poder e não outras? Bom, para explorar uma das respostas mais influentes para essas perguntas, a gente vai mergulhar hoje nas ideias fundamentais de Karl Marx. A proposta aqui é seguir a lógica do pensamento dele passo a passo para entender como, na visão dele, o mundo realmente funciona. Então, a grande pergunta é essa: de onde vêm as nossas leis, a nossa política, a nossa cultura? Para responder isso, a teoria que a gente vai analisar aqui não começa lá em cima, com grandes ideias ou filosofias. Não, ela começa num lugar muito mais básico, mais pé no chão. A maneira como a gente produz as coisas de que precisa para viver. Nosso roteiro para entender essa ideia tem 4 paradas. Primeiro a gente vai ver qual é a fundação de tudo, o ponto de partida real. Depois vamos descobrir o que funciona como motor da produção. Em seguida, a gente vai entender como a sociedade se organiza numa base e numa superestrutura. E por último, qual é o conflito que de fato move a história para frente. Ok, vamos então para o nosso primeiro ponto. Para a gente entrar nessa perspectiva, a regra é simples. Por um instante, esquece as ideias abstratas, as grandes teorias. O ponto de partida aqui é a vida real, a existência material concreta dos seres humanos. E essa citação vai direto ao ponto. Olha só que simples. Antes de existir filosofia, leis, governos, antes de qualquer coisa, existe uma necessidade básica: sobreviver. Então, o primeiro ato histórico da humanidade não foi um grande pensamento. Foi produzir. Produzir comida, abrigo, roupas. Essa é a base de absolutamente tudo. E é isso que nos leva a essa definição central, a concepção materialista da história. A ideia aqui é que, para entender uma sociedade, a gente não deve começar pelas ideias que as pessoas têm na cabeça, e sim pelas ações concretas que elas fazem para se manterem vivas. É tipo virar a lógica tradicional de cabeça para baixo. Certo. Se a produção material é o nosso ponto de partida, o que exatamente faz essa produção andar? Vamos agora para o nosso segundo ponto, para ver o que seria considerado o verdadeiro motor da história. E esse motor da produção tem, digamos, duas peças principais. De um lado, a gente tem as forças produtivas. Pensa nisso como a caixa de ferramentas da sociedade. As máquinas, a tecnologia, as matérias-primas, basicamente, o que a gente usa para produzir. Do outro lado, a gente tem as relações de produção. Isso já é sobre como as pessoas se organizam para usar essas ferramentas. Quem é o dono da fábrica, quem é o empregado, como a propriedade é dividida. São as regras do jogo social da produção. E a grande sacada aqui é a seguinte: o jeito de produzir as coisas não é só uma questão de economia. Ele acaba moldando o nosso modo de vida inteiro. A forma como uma sociedade se organiza para produzir o que precisa define as suas relações, seus hábitos e até a identidade das pessoas. Bom, agora que a gente tem esses elementos, chegamos a uma das metáforas mais famosas dessa teoria. Vamos ver como esses elementos materiais formam a fundação, a base para todo o resto da sociedade. Essa citação aqui é a chave de tudo. Ela diz com todas as letras que a estrutura econômica, ou seja, o jeito que a gente produz e se organiza para isso, funciona como a fundação real de um prédio, o alicerce. Então, o modelo fica assim. Lá embaixo, no alicerce, está a base, a economia com suas forças e relações de produção. E, construída sobre essa base, dependendo dela para se sustentar, está a superestrutura. E o que é isso? Bom, é todo o resto. As leis, o Estado, a política, a religião, a filosofia. Basicamente, todas as grandes instituições e ideias que governam a sociedade. E essa ideia leva a uma conclusão bem radical. Se a superestrutura de ideias se apoia na base material, então não são as nossas ideias que moldam a nossa realidade. É o contrário. São as nossas condições materiais de vida, o nosso ser social que determinam a nossa consciência, o nosso jeito de pensar. Mas olha, essa estrutura de base e superestrutura não é algo estático, congelado no tempo. Pelo contrário, ela tem tensões internas que, segundo essa teoria, são a grande força por trás das mudanças históricas. Ou seja, segundo essa visão, os grandes debates políticos, as disputas por leis, na verdade, eles não são o que parecem ser na superfície. Eles seriam as formas visíveis, quase ilusórias, de conflitos muito mais profundos e materiais. As lutas entre as diferentes classes sociais que têm interesses opostos lá na base econômica. Esse processo de mudança, então, aconteceria mais ou menos assim. A sociedade começa num período de estabilidade, tudo parece se encaixar. Com o tempo, as forças produtivas se desenvolvem. Surge uma nova tecnologia, por exemplo.
Essa tecnologia nova começa a entrar em choque com as regras antigas, com as velhas leis de propriedade. Isso gera um conflito entre as classes que pode levar a uma revolução social, e o resultado é uma nova base econômica e, claro, uma nova superestrutura para corresponder a ela. Então, para a gente amarrar tudo que foi dito até aqui, o ponto de partida é a produção da vida material. Essa produção cria uma base econômica e, sobre ela, uma superestrutura de ideias e instituições. E a história avança não por causa de novas ideias geniais que aparecem do nada, mas sim pelo choque, pelas contradições que surgem dentro da base material da sociedade. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a gente aceitar essa premissa de que o jeito que produzimos é fundamental, o que as transformações econômicas e tecnológicas de hoje em dia indicam sobre o futuro? Como a nossa política, a nossa cultura e as nossas próprias ideias vão se transformar? A teoria nos oferece um método de análise, mas as respostas sobre o futuro, bom, essas ficam em aberto.